com a doce paz do Senhor Jesus, com muito temor e tremor no coração, nos aproximamos dele cantando, orando, ouvindo a sua palavra pela leitura. Por que com temor e tremor? Porque Deus é santo e a sua santidade eleva-se, assim como o céu se eleva da terra, da nossa capacidade de interpretação. E com isto, eu rogo ao Pai do céu que continue ministrando sobre o seu coração muito temor, mas também muito contentamento e edificação. Você que está presente aqui nesta noite, aqueles que estão em casa ou em outro local, também participando conosco através da transmissão. Aproveitamos também para agradecer a nossa visitante. Seja muito bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Eu quero nesta noite compartilhar com os nossos amados irmãos Romanos capítulo 8, versículos 31 a 39. Romanos 8, 31 a 39. A epístola de Paulo aos Romanos, ela é riquíssima no sentido doutrinário, mas as doutrinas aqui apresentadas são também muito desafiantes e elas nos atraem de tal forma que é impossível lê-las e sair vazio. A minha oração é que o Espírito Santo do Senhor, o nosso Deus amado, edifique a cada um aqui neste momento. Assim diz a palavra do Senhor. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que o Deus da palavra nos abra o entendimento e nos edifique de tal maneira que saiamos daqui determinados a uma vida gloriosa na presença do Senhor, ainda aqui neste mundo, caminhando diretamente para aquele lugar que é preparado para todos aqueles que foram eleitos de Deus, regenerados e que foram separados para serem santos e irrepreensíveis perante Ele. Hoje quero falar sobre o tema: na ressurreição de Cristo, somos mais que vencedores. Na ressurreição de Cristo, somos mais que vencedores. Todo filho sabe, pela lógica legal, que ele será o dono daquilo que o seu pai ou os seus pais são donos hoje. O tempo pode ser muito próximo ou pode ser ainda muito distante, muito longo. Mas todo filho sabe que, legalmente, a partir do momento em que o pai morre,
o filho passa a ser dono. Ele não precisa ficar preocupado em garantir alguma coisa relacionado a possibilidades. É legal, é lei. Se o pai tem alguma coisa, quando ele morre, automaticamente passa, então, para o filho ou filhos. E é interessante porque esse mesmo capítulo de Romanos, Paulo está tratando dessa doutrina maravilhosa da justificação pela fé. E quando encontramos o versículo 17, ou 16, nós somos chamados a atenção de que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, o próprio Espírito, testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus. E aí o versículo 17, ele diz: se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. A partir deste momento, ele começa a trazer ao coração e à mente dos romanos uma mensagem de encorajamento, contrariando tudo aquilo que a teologia da prosperidade anuncia. Ele chama a responsabilidade para que a igreja é, sim, um ser sofredor neste mundo. Mas o que o Evangelho traz para a nossa vida não tem a ver com o benefício material. Não é ser mais que vencedor, não é ser mais que vencedor no contexto aqui desta terra, no contexto de que as coisas pegarão em todos, menos em mim. É muito fácil você ler frases como, você que está lendo essa frase, a partir da meia-noite, você vai ter uma surpresa de Deus na sua vida. Mas ele fala para quem? Ele fala para todo mundo, para quem ler. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia está dizendo a respeito de coisas espirituais, está dizendo de coisas muito maiores do que as coisas daqui. Ela está dizendo de coisas eternas, de coisas celestes e perfeitas. Quando você olha o versículo 18, você encontra Paulo dizendo: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Você vai para o versículo 26 e você encontra a promessa de que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Você vai para o versículo 28 e encontra a afirmação de que aquela enfermidade, aquele problema, aquela aflição, aquela tribulação que você, filho de Deus, passa é didática, coopera para o seu bem. E qual é o seu bem? Ser parecido com Jesus. Não tem nada a ver com dinheiro no banco, não tem nada a ver com saúde sobrando, não tem nada a ver com ser intocável, tem a ver com ser parecido com Jesus. E aí o versículo 30, ele é extraordinário. O versículo 30 é um resumo, quando ele diz que aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Ele está dizendo da promessa de Deus como filiação, como uma adoção. Ele está dizendo como uma confirmação do Espírito Santo. Ele está dizendo que o que você e eu receberemos na eternidade é superior a todo e qualquer sofrimento na face da terra, ainda que seja o maior sofrimento que um homem possa passar. Esse sofrimento se torna mesquinho diante da glória que nos espera. Ele está dizendo que o Espírito, aquele que testifica que você é filho, ele não só testifica isso, mas ele lhe assiste. O significado de assistência aqui, no original, é aquela expressão de colocar o ombro debaixo e levantar o prostrado. O Espírito Santo faz isso conosco, é soerguer, é carregar. Esta é a ação. O Senhor cuida de nós em todo momento, nos conduzindo como um Pai amoroso.
E há uma promessa que ninguém nem nada pode interromper isso, porque os verbos estão no passado. Predestinou, chamou, justificou e glorificou. Mas nós não fomos ainda glorificados, mas já fomos glorificados. Não fomos no tempo, mas a ação de Deus, a perfeita ação de Deus, já nos garante esta glorificação. E diante então de tal enunciado, inicia-se o nosso texto que nós lemos assim, extraordinariamente confortador para o momento atual e para o dia também, quando nós comemoramos, como nós nos lembramos com alegria da ressurreição do Senhor Jesus. Eu quero aqui destacar algumas lições para a nossa vida que vão fortalecer-nos com certeza. E o meu desejo é que o seu coração seja tomado pela alegria da salvação, pela alegria do poder de Deus, mesmo em meio às aflições. É bem verdade, tem muitas pessoas morrendo, mas não é só desta enfermidade que o vírus tem causado, de outras enfermidades também, e dói o mesmo. Morrer de infarto, morrer de câncer, aquele que fica sente a mesma dor de todas as outras que levam, e a morte então é conduzida. Eu quero então tratar com você sobre essa certeza, essa convicção de ser mais que vencedor em meio a todas as tribulações. Na ressurreição de Jesus, somos mais que vencedores. A nossa primeira lição é que a nossa vitória está assegurada dentro do perfeito pacote da redenção. Olha só que coisa extraordinária. Eu quero que você pense comigo aqui. Volto a falar, o meu coração está jubiloso, mas com muito temor, porque o nosso Deus é santo. Mas não tem como não me alegrar em meio às circunstâncias com esta palavra. Versículo 31 primeiro. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui não tem, mas é lógica a resposta. É como se ele pudesse escrever na frente, ou se você pudesse colocar na frente: ninguém. Por que ninguém? Porque Deus é o Todo-Poderoso, porque Deus é o Senhor da história, porque Deus é o Criador da sua vida, porque foi Ele que te fez na concepção, foi Ele que lhe gerou no ventre de sua mãe, foi Ele que lhe fez nascer, foi Ele que lhe sustentou até agora, é Ele que lhe dá comida, é Ele que lhe dá água, é Ele que lhe dá veste. Não é você que está trabalhando, não é você que acha: eu estou bem no emprego. Não, quem está sustentando no emprego que você tem, seja ele de um salário enorme ou seja ele de um salário pequeno, é o Senhor. E você não viveu mais ganhando mais do que aquele que ganhou menos. Todos viveram da mesma forma, com posses diferentes, mas a vida é mantida da mesma forma. Então, que diremos, pois? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora preste atenção na riqueza desse detalhe. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Preste atenção nisso. Versículo 32. Antes por todos nós o entregou. Deixa eu fazer uma perguntinha. Eu creio que só os pais aqui vão entender isso. A gente só entende de verdade quando a gente se torna pai. Ou pais, no caso pai e mãe. A nossa maior riqueza são nossos filhos. A gente faz tudo. A gente tira da gente. A gente é capaz de fazer qualquer coisa para os nossos filhos. Os nossos filhos são nossas preciosidades. É por isso que eles são herança do Senhor. E o Deus, o Pai, Ele, olha só o que Ele diz: não poupou o seu próprio filho. Ele pegou o seu filho, e não foi à força, não foi uma ordenança: vá, e o filho: não vou não, vá, não vou, se você não for, não é nada disso. É uma aliança
na Trindade antes da fundação do mundo. Se você observar em Apocalipse, você encontrará lá justamente aqueles que não adoraram a besta. Aqueles que não adoraram a besta são justamente aqueles que estão com seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, versículo 8. E adorá-la-ão, ou seja, adorarão a besta, todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, preste atenção nisso, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Não é algo que depois que Adão pecou, Deus disse, alguém tem que ir lá resolver isso. Não, lá antes mesmo do pecado de Adão, Jesus Cristo já estava programado para nascer, ser crucificado e ressuscitar. Ele não poupou o seu próprio filho, antes o entregou. Agora preste atenção nesta parte, na segunda parte do versículo 32. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Eu quero que você volte um pouquinho no capítulo 5 de Romanos. Olha só o versículo 8 em diante. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ressurreição, não é só morte. Morte e ressurreição. Mas o que eu quero trazer a você aqui, por favor, não só você que está em casa também, eu quero que você se volte para isso. Olha só o que ele está dizendo. É muito mais difícil, ou seja, quando Deus mandou, quando ele não poupou o seu filho, quando ele enviou o seu filho para morrer por nós, nós éramos inimigos de Deus. Uma vez que Cristo morreu, Ele aplica em nosso coração o chamado e a justificação. Uma vez que agora somos justificados, se Ele morreu, enviou seu Filho para morrer por nós, quando nós éramos inimigos, e agora que somos justificados, Ele não conservará esse justificado para a salvação? Ele jogará fora. É isto que Paulo disse lá no capítulo 5, e é isso que ele está dizendo aqui. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Quem os condenará? Não há condenação para o Filho de Deus. Por quê? Porque Deus fez o processo em nós, mandando o seu próprio Filho, e Ele nos deu o seu Filho. Uma vez que estamos no seu Filho, Ele nos lançará fora? Ele permitirá que sejamos então condenados novamente? É isso que Ele está dizendo aqui. Esse plano de Deus, esse supremo plano de Deus, é sobre todas as coisas. Ninguém, nada pode pelo menos assustar o poder de Deus. É por isso que nós somos mais que vencedores. Nós não somos mais que vencedores porque nós somos fiéis. Nós não somos mais que vencedores porque nós vamos à igreja. Nós não somos mais que vencedores porque já lemos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse algumas vezes, 1, 2, 5, 10, 20 vezes. Nós não somos mais que vencedores porque nós oramos o dia todo. Nós só somos mais que vencedores porque o nosso Deus soberanamente enviou o seu próprio Filho para morrer por nós. E dentro do seu plano redentivo, Ele nos elegeu, predestinando, nos justificou. Nos justificou. Quem pode nos acusar?
Ninguém. Quem pode nos deter? Ninguém. Ninguém pode nos deter. Volto a falar, não é porque nós somos fortes, é porque o nosso Senhor é perfeito. A Ele a glória, a Ele a honra pelos séculos dos séculos. Porque foi Deus que nos justificou. É interessante porque não tem uma palavra que eu me justifiquei. Os crentes se justificaram. Eles fizeram algo bom, aí Deus olhou e reconheceu o seu valor. Não. Se Deus reconhecer alguma coisa em nós, o nosso valor será justamente para a nossa condenação. Qualquer pecado, seja no sentido de abrangência ou de consequência humana, o menor pecado que você cometa, se pode assim dizer no sentido de consequência, você tem justificativas suficientes para lhe mandar para o inferno na eternidade. Sendo assim, seu valor? Condenação. Perdoe-me a ousadia, mas alguém atribuiu uma frase a Agostinho, não sei se é dele mesmo, mas disse: quer ver o seu valor? Olhe para a cruz. Eu penso diferente. Quer ver o seu pecado? Olhe para a cruz, porque foi preciso que o Filho de Deus morresse para que você fosse salvo. Segunda lição. A primeira é: a nossa vitória está segura dentro do perfeito pacote da redenção, morte e ressurreição de Jesus. A segunda lição é: a ressurreição de Cristo garante a todos os filhos de Deus a sua incessante, espontânea e eficaz intercessão. Eis a razão. Eis a razão. Versículo 34, olha o que ele diz: quem os condenará? Quem pode condenar? E quem condenará o mundo? Jesus. Então ele mesmo diz: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha que maravilha! Olha que algo extraordinário nos é apresentado aqui. Nós não só somos salvos no processo da redenção, quando Cristo morreu por nós para a nossa salvação, mas também somos garantidos na intercessão de Jesus. Mas para que Ele interceda por nós, Ele tem que estar vivo. Por isso então, não só morreu, mas ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Já pensou que você, filho de Deus, na sua vida diária você nem está se lembrando disso, mas você tem um Deus Filho intercedendo por você junto ao Pai? Vamos lembrar que da confissão dele depende a sua salvação, a minha salvação. Vamos lembrar que em Mateus capítulo 10, ele vai dizer, versículos 32 e 33, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aquele que me negar diante dos homens, também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Ou seja, da confissão dele ou da negação dele depende a nossa salvação. E é Ele que intercede por nós. Ele veio no mandado do Pai, o Pai o enviou. Agora, dentro da sua missão, a missão de Jesus não encerrou na sua ressurreição. A missão de Jesus continua na intercessão, porque Ele vive. Porque Ele vive. Isto é precioso. Irmãos, quando eu olho isso, eu me envergonho. Eu me envergonho de como tenho sido medíocre diante do Senhor.
Eu me envergonho de como tenho sido tão religioso. Essas verdades deveriam ser suficientes para já nos projetar com uma alegria, com um contentamento na graça de Deus. Eu fico envergonhado quando eu olho para Davi, que viveu numa revelação muito mínima diante da que nós vivemos hoje, e no Salmo 63, ele diz que a tua graça é melhor do que a vida. Ele diz: assim como a terra é sedenta por água, o meu coração, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Queridos irmãos, hoje é um dia que nós temos que celebrar com gratidão ao Senhor. Tudo bem, as suas festividades, tudo bem, mas desde que primeiramente esteja no seu coração a alegria da salvação. Olhar para a sua vida e saber que ninguém pode lhe condenar, ninguém pode lhe lançar no inferno, porque Deus enviou o seu Filho, o único Filho, para morrer por você. E se Ele fez isso com seu único Filho por você, quando você era pecador, não fará isso mantendo-o até a eternidade? Alegre-se, porque Jesus foi quem morreu e ressuscitou, para que você fosse assistido por um justo advogado junto ao Pai, um intercessor junto ao Pai, um justo intercessor, não um intercessor como nós, que somos falhos, que nem sabemos interceder, mas por aquele que sabe todas as coisas. A ressurreição de Cristo garante a todos os filhos de Deus a sua incessante, espontânea e eficaz intercessão. Terceira lição: a ressurreição de Jesus nos faz mais que vencedores sobre as adversidades presentes. Eu queria que você saísse daqui hoje com a compreensão de que todos os seus sofrimentos não são operantes sobre você como algo pesado, mas são instrumentos de Deus para que você possa crescer na graça e no conhecimento e na santidade. Olhe só o que ele fala aqui a partir do versículo 35. Vamos lá para o versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Vamos lembrar, primeiro, Deus foi quem tomou e enviou seu próprio Filho. Se Ele enviou seu próprio Filho, não o poupou, Ele não nos sustentará? Quem nos acusará? Se é o próprio Cristo que morreu e ressuscitou e intercede por nós, o justo juiz. Aí ele faz a pergunta de novo: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Será que isto é suficiente para nos tirar da presença de Deus? Será que isto é suficiente para nos tornar corações angustiados, corações amargurados, chorosos, murmurantes? Se nós olharmos para as circunstâncias com os olhos desse texto, nós mudaremos as nossas ações diante das tribulações. John Piper, ele diz que essas ações, essas tribulações, elas são na vida do crente não uma senhora opressora, mas são servas como instrumento de Deus para fazer-te mais parecido com Jesus. Vamos lembrar do versículo 28? O que ele diz no versículo 28 e 29? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Veja bem, não é para o bem de todos. É só para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Então, o que ele está dizendo agora, do versículo 35, é justamente que estas coisas
nos fazem mais parecidos com Jesus. Elas não podem nos separar de Jesus, elas têm que nos aproximar de Jesus. Eu olho então para as circunstâncias e para a adversidade e me vejo então num treinamento para ser mais parecido com Jesus. Só que nós não podemos ser como um animal. O animal em treinamento acabam até machucando a sua boca porque tem que forçar mais o freio. Paremos de ficar forçando contra os ensinamentos de Deus. Cristo nos garante a salvação e Ele usa as adversidades aqui não para nos derrotar, mas para nos aprimorar, para nos fazer mais santos, mais parecidos com Jesus. Ah, querido irmão, nós estamos muito preocupados com as coisas daqui. Normalmente, com pequenas exceções, você encontrará alguém que sai da sua pátria e vai para outra pátria e lá então começa a guardar lá suas economias e começa a comprar bens lá. Normalmente eles vão para lá e compram bens aqui. Porque o objetivo é, quando eu conseguir um valor maior, eu voltarei para a minha pátria. Se você não é deste mundo, para que ficar investindo em coisas deste mundo? Então use isso para que você seja realmente alguém que tenha uma visão do céu. Tenha uma visão do céu. E a ressurreição de Jesus lhe faz então vencedor sobre essas aflições, porque você olhará para as aflições de forma diferente. De forma diferente. A nossa terceira afirmação, a nossa quarta afirmação, a ressurreição de Jesus nos faz mais que vencedores, não somente sobre as tribulações presentes, mas ela nos faz mais que vencedores sobre o último inimigo a ser vencido, a morte e a condenação. Preste atenção comigo. Olha só, no versículo 37 ele diz: em todas essas coisas somos mais que vencedores. Não é a parte delas, em todas elas, no meio delas, nós crescemos. Agora olha só os versículos 38 e 39, por favor. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui já superou os limites das aflições aqui. Agora já está envolvendo o céu, está envolvendo a eternidade. Não é mais um tempo contado aqui, agora já é algo que vai acima, além do que nós podemos pensar de aflições aqui. Porque a morte sela a oportunidade, o fim da oportunidade para todo homem. Porque o homem está disposto a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Quando você está em Jesus, esta morte não pode dar fim à sua oportunidade, porque a sua oportunidade foi selada com o Espírito Santo do Senhor em Jesus Cristo, para que você seja então garantido com Jesus. Nem a morte poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós não seremos afastados de Jesus.
Há algo extraordinário quando o cristão morre, há algo extraordinário que o difere dos demais. Quando um filho de Deus morre, é diferente dos demais. Disse Jesus que aquele que não temia a Deus morreu e foi sepultado. E diz a Jesus que aquele que temia a Deus morreu e sua alma foi levada pelos anjos. O cristão, ele é assistido até mesmo na sua morte, ele é conduzido na sua morte, e ele já começa a reinar com Cristo a partir da sua morte, no sentido mais amplo. Já reinamos aqui, mas no sentido mais amplo. Aquele seu ente querido, aquele que às vezes você chora porque ele morreu, um amigo, não sei se ele morreu em Cristo, não chore mais por ele. Glorifica a Deus, porque se ele morreu em Cristo, ele já está na presença de Deus, gozando as bênçãos do Senhor, ainda que separado do seu corpo, mas já experimenta a gloriosa presença de Jesus. A morte não pode nos derrotar, e sabe por que ela não pode nos derrotar? Porque Jesus a derrotou. Jesus a derrotou, ele ressuscitou. Todos que estavam ali, que não conheciam, pensavam que o fim chegou. Até mesmo alguns discípulos pensaram que o fim chegou. Mas quando foram, olharam, ele não estava lá. Ele não estava lá porque desapareceu. Ele estava lá porque ressuscitou. Ele estava lá porque ele apareceu. Ele estava lá porque disse: estou aqui. Vai lá, conta para os discípulos, conta para os meus discípulos. Ah, quanta misericórdia. Se fosse um de nós, quando os meus discípulos não crescem em mim, eu aproveitaria para dar nele uma alfinetada. Mas Jesus fez diferente. Vai lá e anuncia para aqueles que não creram naquilo que eu preguei, que viveram comigo 3 anos, andaram comigo por 3 anos, viram tudo, ouviram tudo e ainda assim não entenderam. Mas vai lá, conta para eles. Ah, meus amados irmãos, a morte não tem poder sobre o nosso Senhor Jesus, e assim ela também não tem poder sobre os filhos de Deus, adotados em Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus é algo para transformar a nossa vida. Nós precisamos repensar a nossa santidade, nós precisamos repensar a nossa postura, nós precisamos repensar as nossas palavras, nós precisamos repensar as nossas ações. É triste, é muito triste quando nós ouvimos, e quantas vezes nós ouvimos isto: fulano de tal não conversa com fulano de tal, com ciclano. Fulano de tal tem raiva do ciclano. O ciclano tem ódio do Beltrano. E todos eles dizem amar o mesmo Senhor. Quantas vezes, não os outros, mas nós temos que lutar contra isso. Eu não estou dizendo isso é fácil. Não, eu estou dizendo que a nossa natureza precisa ser mortificada. Como tem sido fácil para nós pensarmos que nós somos melhores do que os outros. Não levamos desaforo para casa. Comigo é assim. Falou, tomou. Que vantagem há nisso, espiritualmente falando? E como isso é presente na minha vida, como isso é presente na nossa vida. Como nós somos grosseiros, como nós somos rebeldes. Um texto desse, essa vivacidade da palavra, essa palavra viva, cheia de poder, é suficiente para mudar o nosso coração. Eu preciso olhar e rever os meus conceitos. Eu preciso de uma nova vida. Eu não estou dizendo, amado irmão, sobre salvação simplesmente, eu estou dizendo sobre aproveitar, se alegrar na salvação.
Às vezes nós agimos muito na igreja como aquele filho, que talvez ele seria o filho pródigo, que estava na casa do pai, que vivia na casa do pai, que até obedecia o pai, que trabalhava para o pai, mas que não tinha nenhuma comunhão com o pai. Ele disse: olha, há quanto tempo tenho te servido? E esse teu filho foi embora. Sabe qual foi a resposta do pai? A resposta do pai foi: é tudo teu. Você não fez o churrasco com os seus amigos porque você não quis, porque faltou-lhe contentamento e entendimento. Você estava aqui, mas você não está aqui. Quantas vezes nós temos vivido assim diante de Deus? Nós somos religiosos, estamos com o Senhor, mas nós não sabemos experimentar do Senhor, experimentar das bênçãos do Senhor, do gozo do Senhor, da alegria do Senhor, do contentamento do Senhor. Quando isso é real na nossa vida, sabe o que acontece? Para nós não faz diferença se estamos num carro de luxo ou numa simples bicicleta. A alegria é a mesma, porque a razão da nossa alegria não é o título que temos, mas é o estado de espírito, é a presença de Deus. Você é mais que vencedor? Você é mais que vencedor? A ressurreição de Jesus lhe dá e nos dá a convicção de que somos mais que vencedores. E aí, como vimos, aqui no presente e na eternidade, em Cristo Jesus e no poder do Pai. Ah, meu amado irmão, minha amada irmã, alegre-se no Senhor. Mas não alegre só dentro do templo, não. Porque às vezes aqui é mais fácil. Aqui é mais fácil pregar, aqui é mais fácil cantar, aqui é mais fácil falar. Mas alegre-se no dia a dia. É fácil, pastor? Não, não é fácil não. Você precisará, assim como eu precisarei, derrotar um grande inimigo espiritual. Você mesmo. Eu mesmo. Mas quanto mais eu me alimento do Senhor, quanto mais eu me alimento do Espírito Santo do Senhor, automaticamente eu me esvazio da carnalidade. Deus nos abençoe, hoje e sempre. Amém.